Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros. Espera aí, dá uns. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Nosso querido Pai, Tua palavra diz para suportar, mas nós não somos capazes de suportar nem a nós. Nós somos tão incapazes e tão arrogantes. Mas nós queremos te pedir que o Senhor, pela tua infinita graça, o Senhor nos capacites em Cristo Jesus a suportar, a perdoar, assim como o Senhor nos tem perdoado em Cristo Jesus. A nos perdoar, a perdoar os outros que nos feriram. Dá-nos esta graça de não ficarmos acuados no canto da ira e da amargura, mas que o Senhor nos dilates o coração, para que Cristo, com o seu eterno perdão, habite em nós. Nós rogamos, Pai, que Tu fales a nós nesta noite, e que em tudo o Teu Filho Jesus Cristo seja glorificado, exaltado. Em nome dEle é que nós oramos. Amém. Durante a guerra de independência dos Estados Unidos, um homem chamado Wildemann, da cidade de Efrata, no estado da Pensilvânia, ele adquiriu uma má reputação por ter agredido verbalmente o pastor Peter Miller, da igreja de Dunker, na mesma cidade. Wildemann alistou-se no exército. Enquanto ainda estava prestando serviço, descobriu-se que ele era um espião. E ele foi julgado, condenado e sentenciado à forca. O pastor Peter Miller ficou sabendo da sentença. O seu coração foi profundamente tocado. E ele caminhou 95 quilômetros a pé até Filadélfia para interceder em favor de Wildemann. Quando ele apresentou a sua súplica perante o general George Washington, este lhe respondeu: lamento, mas não posso atender o pedido para poupar a vida do seu amigo. Mas, Senhor, diz o pastor Peter, ele não é meu amigo.
é meu pior inimigo. Quer dizer que o Senhor caminhou 95 quilômetros para suplicar pela vida do seu maior inimigo? Isso coloca a questão sob um ângulo totalmente diferente. Vou deferir o seu perdão, o seu pedido. Washington assinou o documento de perdão e o entregou a Miller, que caminhou mais 25 quilômetros até o local onde haveria a execução. Quando Wildermann viu que Miller se aproximava, comentou sarcasticamente com os seus companheiros de sentença: lá vem chegando aquele velho pastor rabugento, o Peter. Veio para assistir meu enforcamento. Nem bem Wildermann havia acabado de dizer isso quando Miller se enfiou pela multidão e entregou ao homem condenado o documento que o perdoava. Mais 95, 120 quilômetros. Um velho pastor resolve tomar uma decisão, porque ele leu um texto: assim como Deus em Cristo vos perdoou, perdoai vós também. O perdão não é uma opção na vida de um filho de Deus. Ele não é algo que eu possa ou não fazer. É algo que eu não posso fazer, mas que certamente sou capacitado a fazer por Cristo Jesus. Porque assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Nesse meu auditório aqui, e em todas essas pessoas que estão vendo pela internet, creio que ninguém tem vivido sem ferimentos, sem acusações injustas, sem palavras pesadas, sem abusos físicos, morais, sexuais. Ninguém aqui e neste continente vive isento, vive dentro de uma bolha de proteção que não tenha sido ferido. O problema todo não está na ação do ferimento, mas na reação do ferido. E esta reação é que vai detonar o nosso modo de vida. Vamos ser pessoas reativas, entristecidas, amarguradas, críticas, murmurentas, reclamadoras. Tudo isto é sintoma
de uma realidade mais profunda. A ferida que está lá dentro. A mágoa que está lá, não sarada, não tratada, não curada. Nós nos trancamos, nós nos fechamos, e eu não gosto daquela pessoa, eu antipatizo aquela outra, porque ela me feriu. E é interessante que existe um cone. Vamos fazer assim como se fosse uma circunferência. E vamos colocar no centro a nossa vida. E ao entorno desta circunferência, vamos colocar as pessoas que estiveram vivendo mais próximos de nós nos 12 primeiros anos de vida. Nos 12 primeiros anos. É onde é feito o chamado imprimato, o carimbo da nossa maneira de reagir daí para frente. Então vamos imaginar que nesta circunferência nós temos aí o nosso pai, a nossa mãe, nossos avós, parentes, nós temos professores, nós temos pastores, padres, nós temos vizinhos, pessoas que estão próximas à nossa volta. Vamos imaginar que nós tenhamos uma tia rabugenta, uma tia chata, que pega no pé, uma amargurada, uma malamada, dessas pessoas que sofreram já muito na vida, que também trazem as marcas da sua história, mas ela fica pegando no seu pé, ela fica lhe irritando, e você pega uma birra contra aquela criatura, e por alguma razão ela lhe fere, e lhe magoa, e você fica pelo resto da vida guardando aquela pessoa dentro de uma cafua, dentro de uma prisão invisível. Você fica como carcereiro dela. Ela fica presa dentro de você. E o que acontece é que as pessoas que tiverem alguma semelhança com aquela dita cuja, sejam semelhanças físicas, sejam semelhanças de voz, sejam semelhanças psíquicas, você diz assim: meu santo não vai com aquela pessoa, não sei por quê. Não sabe por quê? É porque você retém amargura em relação àquela criatura. E aquela criatura está exercendo um poder de dominação dentro de você. E aquilo fica inconsciente. A gente não está tendo noção. Mas está. Eu olho aqui para o Hélio parece, na maneira de ser, da forma física, às vezes os olhos, o nariz, com aquela tia velha. Eu olho para o Hélio, não sei porquê, mas lá na minha mente eu já digo assim: eu não vou, meu santo não dá com o do Hélio, eu tenho um tá, não tem nada com ele, mas é o amarguramento que está lá dentro. E as nossas relações ficam comprometidas. Nós nos tornamos pessoas insalubres. Sabe o que é isto? Gerando uma situação de falta de saúde relacional. Nós não somos pessoas que possam andar com outros, porque nós acabamos adoecendo os outros com os nossos ressentimentos, com as nossas dores. Então, este velho pastor,
andou 120 quilômetros a pé para perdoar um cara que falou mal contra ele, que se tornou inimigo figadal dele. E foi esse tempo todo porque ele ouviu uma voz dizendo: assim como Deus em Cristo vos perdoou, perdoai vós também. E nós temos tratado, irmãos, sobre este assunto por que Deus me perdoa? Por que Ele me perdoou? Por causa dos meus belos olhos? Não. É por causa dele mesmo. É por causa do seu caráter. Nós já vimos isso aqui outras vezes. É por causa da sua identidade. Vamos ler o Salmo 25, o versículo 11. Este salmo aí mostra aí por quê? Qual a causa do nosso perdão? Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ele está pedindo o perdão a Deus, não por causa de suas qualidades. Ele disse: por causa do teu nome. Perdoa, Senhor, as minhas iniquidades, a minha iniquidade, o meu pecado, por ser quem tu és. Deus não perdoar não é Deus. Ele só não lhe perdoará se você não quiser. Porque o caráter de Deus é o caráter do perdão. A luz só não vai fazer efeito para você se você fechar os olhos. Ou se você for cego, aí não tem jeito. Mas para você que é vidente, ela só não terá efeito para você se você fechar os olhos. E o perdão de Deus só não será eficaz na sua vida se você não quiser. O único pecado que não tem perdão é um pecado contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo é não crer que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Porque se você crê que é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades, se você crê nisso, você é perdoado. E se você não crê nisso, você está dizendo que o Espírito Santo é mentiroso. É uma incredulidade contumaz. É uma incredulidade que você se coloca em oposição ao Espírito Santo. Essa não tem perdão. Porque tudo que a Bíblia diz é por causa do Espírito Santo. Nenhuma palavra das Escrituras é de particular elucidação humana, mas homens santos, inspirados, falaram da parte de Deus, do Espírito Santo. Foi como se Deus soprasse nos seus ouvidos. Então, se você não quer o perdão, é o problema seu. Mas Ele não perdoar, Ele perdoa por causa dEle, por causa do seu nome, da sua identidade. A identidade de Deus é perdoador. Será que é Isaías 58?
Deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno o seu pensamento, e converta-se ao Senhor, que é 55:10. 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O que ele é? Rico em perdoar. Agora, se o Senhor é rico em perdoar, por que eu não quero perdoar? Nunca diga assim, eu não consigo perdoar. Nunca. Nunca. Diga assim, eu não quero perdoar. Lembro-me um dia, aqui no hospital do câncer, uma senhora da igreja me fez uma proposta de irmos fazer uma visita a uma senhora médica da cidade de Maringá, e essa senhora estava em estado terminal de câncer, e nós fomos fazer a visita. Era no mês de junho, um dia bem frio. Nós entramos no quarto, começamos a conversar com ela, e eu perguntei para aquela senhora se ela se lembrava quando começou aquele câncer. Aí ela disse, olha, tem uns 3 anos e meio. Eu disse, aí por trás, por perto disso aí, a senhora teve alguma grande amargura, uma grande raiva, assim, uma coisa muito forte? Quando eu fiz essa pergunta, ela entrou em estado de convulsão. Ela estava muito magrinha. E ela começou a chorar e bater na cama, e chamaram a enfermeira e pediram para que nós nos retirássemos, e ela começou a chorar e a bater e a suar, e nós ficamos uma meia hora lá fora, até que elas foi se acalmando. E então nós chegamos ali pertinho para conversar um pouco mais. Eu disse, olha, eu lamento mexer nesse assunto aqui, mas nós precisamos mexer. E ela disse, o senhor desculpa, mas eu me descontrolei. Digo, então vamos voltar ali. A minha pergunta talvez tenha sido muito drástica, mas pelo que eu vejo aí, tem alguma coisa. Ela disse, tem sim. O senhor sabe quando você pega um papel e cola outro papel nele, e depois você quer separar um do outro, e os pedaços de um ficam grudados no outro? Quando você cola um envelope, na hora de abrir, o pedaço de um lado fica grudado no outro? Eu digo, sim, senhora. Ela disse, é o que aconteceu comigo. Há uns 4 anos e meio eu me separei do meu marido, mas essa separação foi tão traumática, e houve tanta amargura, tanta briga e tanta coisa, que os pedaços dele estão grudados dentro de mim, e eu tenho ódio dele. Aquele cavaco de gente. Assim o queixo, eu tenho ódio. Eu digo, olha, eu não preciso mais ir adiante. A etiologia, a origem da sua doença chama-se amargura
profunda, falta de perdão. Agora eu vou perguntar à senhora, doutora Lúcia, a senhora quer ser curada e quer ser salva? Ela disse, eu quero. Então eu comecei a falar do que é o Evangelho da graça de Deus. E ela ficou muito atenta. E fomos falando que Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, ele não precisava ser crucificado, porque ele não tinha pecado. Mas ele foi crucificado em nosso favor, por nós. E que aquela morte não era dele. Aquela morte era nossa, era minha, era sua. É dessa senhora que está comigo aqui. Esta morte é uma morte compartilhada. E fomos falando do Evangelho. E a senhora sabe, quando Jesus estava ali na cruz, houve um momento que o sol apagou. Sabe por quê? Ele foi crucificado às 9 horas da manhã. E ao meio-dia, quando ele estava fazendo aquilo que se chama a obra vicária, a obra em nosso favor, ele primeiro fez uma obra justificatória, agora ele estava fazendo uma obra de receber tudo que era nosso. Deus fechou o sol para que se escurecesse e ninguém olhasse para o seu rosto, porque ele se tornou feio demais. Isaías diz que nenhuma beleza víamos que nos agradasse. Sabe, doutora, foi por causa dos meus e dos seus pecados, do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa arrogância, que estava sobre ele ali na cruz. E ele estava morrendo uma morte, doutora, que era sua, que era minha. Os olhinhos dela arregalaram-se. Ela disse, eu não sabia disto. E eu fui falando. Eu disse, quando ele morreu, ele disse, tudo está consumado. A obra de Deus para perdoar e justificar o pecador foi consumada. E cabe a nós agora receber, porque na ressurreição, Jesus ressuscitou dentre os mortos com uma outra vida. Não esta vida que nós herdamos de Adão, mas a vida da ressurreição, a vida eterna, que é a vida que nos salva de nós mesmos. Se pela sua morte nós fomos justificados, pela sua vida nós somos salvos. Aquilo falei para ela e eu disse, e a senhora quer receber Jesus? Ela disse, eu quero. Eu quero. Preste atenção, receber. Porque receber é dádiva para miserável. Aceitar é diferente de receber. Quem aceita propina é político safado. Mendigo é que recebe esmola. E ali diante daquela cama, nós fomos fazer uma oração. Ela disse, mas eu não sei orar. Eu digo, sabe, orar todo mundo sabe pedir a Deus. Ela disse, o senhor me ajuda? Eu digo, ajudo. Eu posso começar, e se a senhora concordar, a senhora entra atrás. E se a senhora não concordar, a senhora não fala. Aí eu comecei a orar, falando com o Pai, conversando com o Pai. Pai, eu sou diante de Ti, o Senhor me conhece. E a coisa que eu mais quero é ser liberta. E ela foi repetindo. E eu recebo Jesus. E foi ali. E aí eu fui mais longe. Eu tinha sabido o nome do marido dela. E aí disse assim, e em nome do Senhor eu perdoo fulano. E cadê a mulher falar?
E eu disse: em nome do Senhor eu perdoo fulano. Ela disse: eu não consigo. Aí eu abri os olhos e disse: não é eu não consigo. Eu não quero, porque eu quero ser a vítima. Eu quero ser a coitadinha. Eu quero ser esta pessoa que vai ter que ser corroída por mim mesmo. Eu quero ficar aqui nesta posição sendo comida pelo câncer. Eu quero. O seu problema, minha doutora, é que a senhora não quer ser liberta. A senhora quer comandar a sua vida, inclusive com seu ódio. Eu digo: mas agora tem jeito. A senhora quer? Eu vou lhe dizer uma coisa. Vamos agora atualizar. Naquele tempo era o Bill Gates que era o homem mais rico. Hoje eu acho que não é mais. Voltou a ser? Bicho, é terrível. Aí eu disse: o Bill Gates é o homem mais rico do mundo. Eu quero comprar um avião. Foi a primeira vez que eu contei essa ilustração, que eu inventei esse negócio na hora. Eu quero comprar um avião para eu fazer viagem aqui no Brasil, mas eu não tenho dinheiro. Eu não posso comprar o avião do Lula. Como é que chama lá? O Aerolula. Eu não tenho dinheiro para isso. Mas eu quero um avião. O avião custa... Aí eu botei uns milhões de dólares aí. 50 milhões de dólares. É um senhor avião. Eu quero esse avião. Eu estou andando lá na Quinta Avenida em Nova York e a mulher está lá me olhando. E eu encontro o Bill. Você já viu, Bill? Como é que eu falei? O Bill. Aí ele diz assim: ô Clênio, o que você está fazendo aqui? Eu disse: Bill, eu estou aqui querendo comprar um avião. Que avião você quer? Eu quero um avião assim. Mas eu não tenho dinheiro. Ele disse: mas a nossa amizade. Eu sou seu amigo do peito, Glênio. O que me custa comprar um avião desse para você? Aliás, eu vou fazer o seguinte: eu vou botar 100 milhões de dólares na sua conta. Você compra o avião e os outros 50 você paga aos pilotos e faz o que você quiser. Aí eu perguntei para ela assim: doutora Lúcia, que dificuldade eu tenho agora de comprar o avião? Ela disse: nenhuma. Eu disse: que dificuldade a senhora tem de perdoar o seu marido com o perdão de Jesus? Ela disse: mas eu não sinto. Eu digo: quem foi que disse que é para sentir? No reino de Deus não se sente, se crê. A senhora quer crer? Agora veja bem, a responsabilidade é sua, doutora. Não transfira. A responsabilidade é sua. Você quer? Ela disse: quero. Digo: muito bem, então vamos embora. Aí voltamos a orar, pegamos daquele pedaço. Um problema, Deus não tem formalidade não, irmãos. O Deus do Evangelho é o Deus da graça. E aí voltamos. Aí quando eu disse assim: eu perdoo em nome de Jesus, e com o perdão de Jesus eu perdoo fulano. Ela foi: eu perdoo. E aí ela diz: aleluia. E aí eu vi, foi a mulher soltou. Ela começou a falar por conta própria. E eu saí de perto. Eu digo: agora pegou fogo. E ela começou a agradecer. E foi. De repente ela disse assim: oh, alívio, Jesus. Oh, alívio, Jesus. Você não lembra dele dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, estáis oprimidos, e eu vos aliviarei. Oh, alívio, Jesus. Depois ela me disse assim: parece que saiu uma jamanta de cima de mim.
15 dias depois, eu soube que ela foi para Maringá com alta. Eu perguntei, foi morrer em casa? Disse não. Então eu perguntei a um médico, o que acontece nesse caso? E o médico me disse assim: as células boas começaram a fazer uma quimioterapia natural. Começaram a fagocitar as células ruins. Porque foi liberado lá no seu cérebro uma substância para que elas começassem a combater a própria doença. Isso foi o que ele me disse. Quando eu não perdoo, sabe o que acontece? Os meus ossos envelhecem. Se você não sabe, mas dizem aí os estudiosos, que é da medula óssea que saem as defesas do nosso organismo. É verdade, doutora? Estou perguntando aos médicos aí. É da medula óssea. A falta de perdão vai secar o osso e vai criar uma coisa de falta de defesa. Criaturinhas, se você não perdoar, o sofredor é você? Sou eu? E o Senhor está aí pronto para salvar. Vamos ler mais um salmo, Salmo 106, verso 8. Salmo 106, 8. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. É, por amor dele mesmo, por amor do seu nome. É por amor dele a ser que ele nos perdoa, não é por nós, nem porque nós pedimos perdão a ele. Eu estou respondendo a um como é que pessoa, hein? Internauta, um internauta que disse: e se eu não pedir perdão, ele não me perdoa? Perdoa. Sabe como foi que Jesus perdoou? Ele perdoou unilateralmente. Quando ele foi levantado na cruz, a primeira coisa que ele fez foi: Pai, perdoa-lhes. Ninguém estava pedindo perdão a ele ali, mas ele estava oferecendo o perdão. Porque se o perdão, eu tenho batido isso aqui muitas vezes, se o perdão for por consequência da meu pedido, então este perdão será uma troca, é uma espécie de negócio. Deus não me perdoa porque eu me arrependi, mas Ele me perdoa para que eu me arrependa. O arrependimento é consequência do perdão de Deus, e não o arrependimento é um negócio para fazer Deus nos perdoar. Deus é por causa dele, o caráter dele, a bondade dele. Esse aqui vai pegar a gente agora. Quer ver? Lucas, capítulo 6, verso 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Pega ou não pega no nosso pé aí? Pega. Ó. Amai, porém, quem? Inimigos.
Você tem orado pelos seus inimigos? Você tem abençoado os seus inimigos? Eu uma vez ouvi o pastor Abuchaim fazer uma oração de vingança, que muito me deixou preocupado na hora. Chegou aos nossos ouvidos assim, chegou uma informação de que um certo pastor tinha dito que o pastor Abuchaim era homossexual. Essas acusações. O pastor Abuchaim olhou assim, estava o irmão René e o irmão Paulo de Gueus. Ele olhou, não sabia dessa. Vamos orar? Então ele fez uma oração de vingança. Ele disse: Senhor, eu vou dizer o nome da pessoa aqui também. Senhor, me vingue do Dirceu. Faze com que ele nasça de novo. Por tua misericórdia, dê ao Dirceu um novo coração. Eu vou pregar isso hoje avisando bem no microfone, porque se o Dirceu ainda estiver vivo, ele vai, se ele puder ouvir esta mensagem, Deus pode lhe alcançar. Que vingança mais linda! Senhor, abençoa essa criatura, para que ela seja teu filho. Fazei bem, emprestai, sem esperar nenhuma paga. Eu vou te contar a história. Nunca empreste esperando receber a volta. Quando você puder emprestar, empreste. E coloque já no empréstimo assim, perdas. Se voltar, tudo bem. Mas não empreste esperando retorno. Porque você vai ficar decepcionado se não houver. E vai virar um inimigo. Não, se você não puder fazer isso, não faça. Mas se emprestar, é o que Jesus quis dizer. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Você falou há pouco sobre os ingratos, que a nossa cultura brasileira é de ingratidão, mas não é só a cultura brasileira não. Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer. 9 brasileiros. Só o samaritano voltou. Tá boa essa. Nós, de modo geral, não somos gratos, nós somos críticos, nós somos implicantes. Os ingratos são as piores pessoas. A minha sogra, com a sua sabedoria maravilhosa, o dia do benefício é a véspera da ingratidão. O dia do benefício é a véspera da ingratidão. Você faz o bem, lembre-se, aquele cara vai pisar ainda em você. Mas você chega e solta a corda, diz: está perdoado. Eu fiz o bem para ele e ele me fez o mal. Fez o mal, mas mais bem tem Deus para fazer do que o diabo com as suas artimanhas. Está abençoado, está perdoado. Queridos, nós precisamos continuar no perdão, viu? Vou voltar no próximo domingo. Vamos continuar. Porque sabe o que está acontecendo? Deus está tratando muitas pessoas aqui, e eu também. Deus está nos tratando. Eu tenho encontrado pessoas que dizem assim: olha,
Eu vou contar a história. Uma pessoa veio aqui, num dia que nós falamos sobre perdão, perdoar-se. Sentou-se e ouviu a mensagem e virava para a pessoa que estava do lado e dizia assim: quem contou minha vida para esse homem? Quem contou minha vida para esse homem? E a coisa foi, Deus foi tratando. No outro dia ela chamou as amigas e disse: está aqui a carta que eu estava deixando para meu filho, que eu estava deixando para meu marido. Eu ia me matar no outro dia. Pode estar aqui a pessoa hoje. Eu tenho encontrado pessoas que estavam dizendo assim: eu trazia uma mágoa do meu avô. Mas o Senhor me libertou. Eu sou hoje uma nova pessoa. Ele tirou o peso das minhas costas. Eu vi o perdão do Senhor e agora eu estou vendo que eu também precisava me perdoar. E agora olhando para o perdão para com os outros, porque é perdoai-vos, perdoando com o perdão do Senhor. Perdoai-vos e perdoando os outros com o perdão do Senhor. Nós vamos continuar, queridos, sendo curados pela palavra de Deus. Só quero terminar com este Salmo 145, versículo 9. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Leia outra vez, meu irmão. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Meu irmão Ricardo me deu um pensamento aqui de um desconhecido que diz assim: o perdão tem a enlouquecedora qualidade de ser não merecido, injusto e sem mérito. Eu não mereço e também não tem mérito para quem merece, para quem está dando. Mas eu vou dizer uma coisa: ou perdoa ou apodrece. Ou perdoa ou estagna. Ou perdoa ou vira fossa. Não tem outra alternativa. Não, você não vai achar remédio a não ser no sangue e na cruz de Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê graça a sermos libertos. Irmãos, eu espero que essa semana seja uma semana profícua. Compre um caderno e comece a orar pelos sua família, os seus amigos que você quer ver salvos. Na base de 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15.
1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Anote bem em cima essa base. Você não vai na base de outra coisa. É da vontade de Deus. Da vontade de Deus. E como é que eu sei que é a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4, vai estar dizendo que é necessário fazer orações e súplicas e petições em favor de todos os homens, porque isto é agradável a Deus. E aí ele salta um versículo e diz que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por favor, nossa tarefa dessa semana. E domingo que vem nós vamos colocar isto mais enfaticamente, porque Deus podia salvar sozinho. Ele podia ter lhe salvado sozinho. Ele tem todo o poder. Mas ele, pela sua soberania, colocou a igreja como testemunha da mensagem e como intercessores. Então nós precisamos guardar bem isso, que nós temos uma missão de ser instrumentos, ser expressões de Cristo aqui na terra, e de intercedermos pelas pessoas e de pregarmos o Evangelho. Essa é a nossa missão. Certo? Então, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vão guardados em nome do Pai. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.